eu e você, e também os nossos irmãos naquela época, era necessário ter ali alguma coisa, alguma segurança. E Jesus estava querendo dizer: a total dependência deve vir dele. A total dependência deve vir de Cristo. E isso é assim hoje, meu irmão. Porque a Bíblia diz que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalo, mas aqueles que confiam no Senhor, irmão, renovarão as suas forças. Glória a Deus. Mas eu e você faremos menção do nome do Senhor. E ele estava dizendo: não leve nada, apenas confie no Senhor, apenas tenham firmeza que aquele que chamou é fiel, irmão, para cumprir. Aleluia, Jesus. Não falhará o Deus de Jacó, não tardará o Senhor em operar, mas antes Ele fará, sem que nada possa existir em nossas mãos, irmão. Porque Deus não chamou ninguém capacitado, porque Deus não chamou ninguém pronto e preparado, Ele capacitou, Ele preparou. É assim que Deus continua fazendo e opera. E Ele disse aqui: olha aí, em qualquer casa que entrar, fiquem ali, e de lá depois saireis. E se em qualquer cidade em algum momento não vos receberem, quando saírem dali, sacudir o pó dos vossos pés em testemunha contra eles. E saindo eles, percorrendo todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Aleluia. A obra de Deus precisa ser realizada. A obra de Deus precisa ser executada. E ali, como os discípulos ouviram, eles captaram, eles obedeceram e eles foram. E o nome do Senhor era glorificado. Aleluia. E o nome de Jesus era glorificado. Aqueles que recebiam, tinham a vitória de Deus. Não é verdade? Amém. Mas quantos hoje anunciamos, quantos hoje enviamos a palavra e trazemos a palavra, e quantos não recebem, não é verdade? Quantas vezes nesse caminho que eu e você atravessamos, quantas das vezes nós não recebemos? Quantas das vezes, muitas vezes eu e você rejeitamos e não aceitamos, mas aprove a Deus que um dia o Senhor, irmão, fez cair as escamas dos nossos olhos. Glória o Senhor a Deus. fez os nossos olhos enxergarem. Louvado seja Deus. Paulo prega, né? Um prega, Apolo rega, e Deus dá o crescimento. Aleluia. Paulo pregou, Apolo regou, Deus dá o crescimento. E nós entendemos como é precioso o anunciar o Evangelho, o crer naquele que nos enviou, em saber, irmão, que não foi por ordem de qualquer homem, não foi por chamado de qualquer pessoa, mas do próprio Filho de Deus, que convocou, irmão, para que eu e você venhamos também levar a sua preciosa palavra. A Bíblia diz aqui que o tetrarca Herodes, ouvindo tudo o que se passava por ali, as curas, os milagres, os prodígios, as maravilhas, que tudo acontecia, e ele ficava em dúvida, porque ele pensava: será que João Batista ressuscitou? E outros diziam: não, será que não é Elias? Será que não é um dos antigos profetas que ressuscitou? E Herodes dizia: João, eu o mandei degolar. Mas quem é, pois, este de quem eu ouço dizer tais coisas? Porque obras maiores, obras grandiosas estava fazendo Jesus. João Batista não curou, João Batista nada fez, irmão, de milagre. Mas Jesus estava ali fazendo obras grandiosas. E a Bíblia diz que então Herodes procurava conhecê-lo, procurava vê-lo. Louvado seja Deus, porque era notório
o operar do Senhor, era notório o operar dos seus discípulos, por onde andavam, por onde passavam, os milagres aconteciam. Aleluia. E a Bíblia diz que, regressando ali, os apóstolos, louvado seja Deus, contavam ali para Jesus, a eles tudo o que haviam feito. E a Bíblia diz que, tirando ali a parte para um lugar no deserto, em Betsaida, a Bíblia diz que quando Jesus saiu ali com seus discípulos, uma grande multidão o seguiu. E a Bíblia diz que Jesus então recebia aquela multidão e lhes falava do reino de Deus e curava a todos que necessitavam de cura. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmão. Jesus é o Deus, irmão, que cura as nossas feridas. Jesus, irmão, é um Deus de cura em excelência. Ele sabe aonde ir dentro de mim e de você. Glória a Deus. De dentro para fora, o Senhor, Ele cura em nós nossas feridas. Amém. Feridas da alma, feridas que nos deixam, irmão, com dor, a longas datas das nossas vidas. Somente Jesus pode ir lá nesse oculto, nesse escondido, que nada há oculto, escondido para Ele, e só Ele sabe operar. Aleluia. E ele, então, a Bíblia diz que começava a ensinar, e durante todo o tempo ficava falando Jesus, anunciando o reino de Deus, a justiça. E a Bíblia diz que já era tarde da noite, começando a cair o dia. Os discípulos ali disseram: Senhor, existe aqui uma grande multidão, vamos despedi-los para que eles possam ir às aldeias próximas, ao redor, para que eles possam buscar agasalhos, para que eles possam comer, para que eles possam, estamos aqui num lugar deserto. E Jesus disse: dá-lhes voz de comer. E eles disseram: mas nós não temos mais, Senhor, do que 5 pães e 2 peixes. A menor que nós vamos a comprar comida, como é que nós vamos comprar comida para toda uma multidão? Louvado seja Deus. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Estando então ali os seus discípulos, ele disse: fazei todos assentar. Fazei todos estar assentados de 50 em 50. E aí a Bíblia diz que assim então eles fizeram, e todos sentaram. E a Bíblia diz que então, tomando ali 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu-os e deu aos seus discípulos para que pusessem diante de toda a multidão. E a Bíblia diz que então comeram todos e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram sobre o que sobrou 12 cestos de pedaços. Louvado seja Deus. Jesus, irmão, Ele veio para nos ensinar, Ele veio para nos curar, Ele veio para nos alimentar. Alimento físico, alimento espiritual, alimento pleno. Porque eu não sei se você, mas em muito tempo, quando andava sem conhecer Cristo, eu buscava me alimentar de muitas fontes. Em muitos lugares eu ia achando que eu ia encontrar o que eu precisava, mas eu sempre me decepcionava. Mas aprove a Deus que o dia que o Senhor, irmão, me chamou, o dia que o Senhor, desejou abrir os meus olhos espirituais, que o meu coração sedento disse: Senhor, eu não quero mais essa minha vida, eu quero uma vida nova. O Senhor então, Ele faz cair, irmão, as escamas dos nossos olhos. O Senhor então, Ele vem com um alimento, irmão, precioso para mim, para a sua alma, irmão, para regocijo, da nossa casa, do nosso lar, do nosso entendimento. Jesus estava ali, a multidão estava ali, muitos estavam em busca do alimento físico, é verdade, porque o próprio Jesus disse: olha, não estáis vós atrás de mim pelo que eu faço, pelo que vocês veem, mas pelo que comem.
E isso não é precioso, irmão, porque, como Jesus mesmo disse, tudo aquilo que comemos lançamos fora. Mas aquele que se alimenta da palavra, mas aquele que se alimenta do espiritual eterno de Deus, irmão, ficará saciado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 18: e aconteceu que quando, estando ele só ali orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E responderam eles, disseram: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E então, respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muitos naquele tempo, ouvindo falar dos grandes milagres, prodígios, começaram a dizer: será que João Batista ressuscitou? Será que Elias voltou? Será que um grande profeta poderoso retornou? Mas era ele o Messias, era ele, irmão, o Filho de Deus, era ele o Cristo do Deus vivo. E a Bíblia diz então que Jesus prediz aqui a sua morte e disse para os seus discípulos: olha, a ninguém vocês devem se referir. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e que seja rejeitado dos anciões, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. É necessário que eu seja morto, mas ao terceiro dia ele ressuscite. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Jesus explicava tudo isso, irmãos, aos seus discípulos. Jesus explicava tudo isso, que se haveria de passar. Jesus, dizia todas as coisas abertamente. E o Senhor, irmão, sempre realiza a obra completa. Aleluia. Louvado seja Deus. E dizia a todos: se alguém quiser vir a mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Louvado seja Deus, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Olha, se conhecereis a verdade vos libertará. Não queira buscar salvar a sua própria vida, mas antes queira seguir aquele, irmão, que pode dar a vida. Aleluia. E aquele que pode tirar a vida. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Porque que aproveita o homem se ganhar o mundo todo, perdendo-se e se prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que se envergonhar de mim, disse o Senhor, e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória. Louvado seja Deus. E na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Jesus estava deixando claro todas as coisas ali nos últimos momentos da sua caminhada, ensinando a população, dizendo que era necessário acontecer, que padeceria, que seria rejeitado, mas que ao terceiro dia, louvado seja Deus, ele ressuscitaria. Glória a Deus. E nessa passagem, versículo 28, diz que e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, ele tomou consigo ali a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E estando ele orando, a aparência do seu rosto transfigurou-se e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes.
E eis que foram com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele ali, carregados de sono, quando despertaram e viram a glória, aqueles 2 homens que estavam com ele, com vestes resplandecentes. E quando aqueles homens se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo ele o que dizia. E estando ele ainda falando isso, veio uma nuvem que cobriu com sua sombra, e entrando eles na nuvem tiveram temor. Louvado seja Deus, irmão. E veio uma voz da nuvem que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela grande voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. Por aqueles dias não disseram a ninguém nada do que tinham visto. Jesus não era João Batista, irmão. Jesus não era Elias. Jesus não era Moisés. Jesus era o próprio Cristo. Aleluia. Jesus estava deixando claro: não sou eu nenhum daqueles antigos, não. Eu sou eu mesmo, o Salvador. Sou eu mesmo aquele que havia de vir. Sou eu mesmo aquele que os profetas disseram. Sou eu mesmo aquele que haveria de nascer de uma virgem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não há dúvida. E muitos ainda ficam com dúvida que é de Jesus, irmão, que virá a minha salvação eterna e a sua. É dele, irmão. Jesus está dizendo: olha, este é o meu filho amado. Ele deixou a sua glória, habitou no meio, veio para o que era dos seus, e a Bíblia diz que os seus não os receberam, mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. E aqui no capítulo 10, de versículo 17 em diante, a Bíblia diz que então os discípulos saíram ali em 70 e, retornando com alegria, diziam ao Senhor: Senhor, até os demônios, o Senhor disse aqui, a palavra disse que o Senhor deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Amém. A Bíblia diz aqui no início, nós lemos: convocou os 12, deu virtude e poder para curar. E estavam ali então os discípulos retornando. Disse: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. Senhor, eu via, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar sobre as serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. E olha o que Jesus disse: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos maus. Amém, Jesus. Mas alegreis antes vós por estarem o vosso nome escrito no livro dos céus. Aleluia. Jesus deu poder, deu autoridade para curar enfermos, para libertar os cativos, para realizar grandes feitos, mas o mais importante, irmão, é nos alegrarmos por ter o nome escrito no livro da vida. Porque é verdade, a Bíblia diz que muitos chegarão diante do Senhor naquele grande dia e dirá: Senhor, eu curei muitos, eu salvei muitos, eu fiz muitos milagres, eu fiz muitas coisas, e o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque essas obras não vão salvar, irmão. Porque essas obras não salvam. Mas aquele, irmão, que deseja no coração, mas aquele que se alegra no coração, aquele que caminha com a certeza de estar seu nome escrito no livro da vida, esse sim o Senhor disse: regozijai-vos por isso. Não se alegrei por fazer coisas, mas o seu nome que importa está escrito.
naquela mesma hora Jesus se alegrou ali com o Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Deus, Pai, Senhor do céu, da terra, que escondeste essas coisas, né, dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Porque os doutores da lei, os escribas, os fariseus, eles se achavam os mais conhecedores de tudo. E o Senhor estava ali revelando aos pequenos. E o Senhor estava ali revelando àqueles que estavam de verdadeiramente coração aberto. E é assim, a Bíblia diz: olha, os últimos serão os primeiros derradeiros. O buscar a Deus está relacionado à sua entrega, irmão. Amém. Porque muitas pessoas vêm para a igreja e passam uma vida na igreja, mas não aprendem muitas vezes nada. E Jesus quer o meu e o seu coração sedento, e Jesus quer o meu e o seu coração aberto, para que Ele possa entrar e fazer morada, para que Ele possa, né, fazer sair de mim, de você, o regozijo da alma. Porque eu conheço Ele, porque Ele me visita na oração, porque Ele me visita no louvor, porque Ele está comigo onde eu estou dirigindo, onde eu estou trabalhando, onde eu estou vivendo, na minha casa, no meu trabalho, em todas as partes está o Jesus, irmão, na minha e na sua vida. Porque não é uma coisa de religião, não é religiosidade, não é o que eu e você podemos fazer, não é o que eu e você podemos ali impor mão, curar, não por isso, mas alegrai-vos por estar o seu nome escrito no livro da vida. Glória a E a Deus. Bíblia diz aqui a Jesus: olha, e todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aleluia, Jesus. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, irmão. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem os que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvides, mas não ouviram. É verdade, irmão, porque durante muitos milhares de anos se falou de Cristo, se falou do Messias, se falou do Salvador, se falou do rei, da raiz de Jessé, não é verdade? Se falou da vida, da pessoa de Cristo. Ah, louvado seja Deus, irmão. E ali estavam aqueles homens então contemplando, e ali estavam ali aqueles homens contemplando o operar, o agir de Cristo, irmão. E o mesmo Deus, irmão, opera hoje, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Louvado seja Deus, irmão. E a vinda de Cristo e o anúncio, né, do seu chamado e de tudo, irmão, tudo que foi falado se passou e aconteceu. E grandes coisas tem feito o Senhor, e grandes coisas tem realizado Jesus. E cabe a mim e a você desejar, irmão, ó, Senhor, faça morada, Senhor, no meu coração. Desejar, Senhor, venha fazer, Senhor, a tua vontade em mim, em nós. Amém. Senhor, eu quero ser uma nova criatura, Senhor, eu quero ser transformado nessa hora, Senhor. Vê, Pai, se existe algo mal, você tem que desejar, irmão, que Cristo venha fazer a obra dentro de mim, de você. Você tem que desejar que Ele venha realizar a limpeza necessária para que Ele possa fazer morada. Louvado seja Deus. E uma última mensagem está aqui no versículo 25. E a Bíblia diz que então, vendo todas essas coisas, se levantou um certo doutor da lei, tentando, porque aqueles homens invejavam, porque aqueles homens queriam de alguma maneira menosprezar. Mas aquele homem, tentando a Cristo, disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: o que está escrito na lei? E ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a
tua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Muitos acham que sabem tudo para viver. Muitos até podem saber, mas não fazem para viver. Jesus falou: olha, se você realmente faz tudo isso, então viva. Você está no caminho certo. Mas ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e espancando-os, o retiraram, deixando ele meio morto. E casualmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo, passou de largo. De igual modo, passou também ali um levita. Vendo, passou de largo. Ou seja, não se preocuparam com aquele homem. Mas também por o mesmo caminho veio um samaritano que ia de viagem, chegou-se perto dele. Louvado seja Deus. E vendo ele ali ferido, a Bíblia diz que então aquele samaritano moveu-se de íntima compaixão. Louvado seja Deus. E aproximou-se, atou-lhe as suas feridas, deitou-lhe o azeite e o vinho, e pondo sobre ele as suas ataduras, levou-o até uma hospedaria. E a Bíblia diz que então aquele samaritano cuidou, louvado seja Deus, daquele homem. E partindo no outro dia, o bom samaritano tirou ali o seu dinheiro e deu ali o homem da hospedaria e disse: olha, cuida dele, e tudo o que demais ainda isso gastar, quando eu voltar, eu pagarei. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu em mãos dos ladrões? E ele disse: o que usou com ele de misericórdia. Amém. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Será que por onde estamos passando, não existe situação assim? Será que por onde estamos vivendo, será que por onde estamos caminhando, não é assim que Jesus quer que eu e você também venhamos fazer? Porque passou um conhecedor da lei, passou um adorador da palavra, passou um homem, conhecedor do evangelho ali e nada fez. Mas o samaritano, que nem nós imaginávamos, ele se moveu de íntima compaixão, ele se moveu de íntimo cuidado. Não importa quem é esse, não importa como esse está, mas a esse vou resgatar, a esse vou colocar de pé, a esse vou cuidar das feridas para que ele viva. E Jesus, irmão, enxergou isso um dia na minha, na sua vida. Aleluia. Irmão, um dia eu pensei: ninguém vai curar as minhas feridas, ninguém vai sentir as minhas dores, ninguém vai se preocupar com a minha vida, ninguém vai transformar a minha caminhada. Mas Jesus um dia fez diferente, irmão. Mas um dia Jesus falou: não, existe uma saída, existe uma maneira. Louvado Aleluia, Jesus. E é por Cristo Jesus, meu irmão. É pela entrega do meu e do seu coração. Porque aquele homem caído, ele foi jogado, ele foi maltratado, e muitas das vezes fomos. Muitas das vezes nos maltratam, muitas das vezes nos querem derrubar, nos querem pisar, pisotear. Irmão, mas porque confiamos no homem, porque confiamos na força do nosso braço muitas das vezes, mas quando eu e você confiamos em Cristo, irmão, Amém, Ele Deus. é o bom samaritano.
Aleluia. Ele é aquele que olha, mas esse é samaritano, mas esse, né, esse aí que está aí, ele não pode fazer não, mas é o que está na igreja, é o que está, né, nas coisas que deveriam estar, mas não fazem. Como pode esse samaritano olhar para isso e nós estando na igreja não enxergamos? E Jesus, meu irmão, Ele nos ensina que Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, Ele nos deu graça, mas para que nós não venhamos nos gloriar de nada disso, irmão. Porque aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que em si mesmo desejar ser exaltado, Deus vai abater, irmão. Amém. É por amor, irmão, que Jesus se entregou, foi por amor que Ele fez todas as coisas, foi por amor que Ele deixou a sua glória aqui esteve, foi por amor, irmão, que tudo foi feito. E Ele é o Cristo, e Ele é o Messias, tão aguardado e esperado, e Ele é aquele que virá buscar a sua igreja, porque assim como Ele foi levado ali, os anjos disseram, porque estão olhando para Ele subir, porque olha, assim como vocês estão olhando o Cristo subir, assim vocês verão Ele voltar. Aleluia, Jesus. Porque Ele é Deus, irmão, porque Ele é o único que pode entrar, irmão, e participar da minha, da sua essência. Aleluia. Até as coisas que você não fala, o Senhor conhece. Porque, irmão, até os nossos pensamentos o Senhor sonda. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Glória a Deus. Sabes muito bem tudo o que pensa o meu e o seu entendimento, o meu e o seu coração, irmão. E conhece as nossas necessidades, entende dos nossos anseios e sabe aonde buscar e sarar a nossa ferida. Que você venhamos meditar nessa palavra, que você venhamos desejar seguir como os seus discípulos, com autoridade, com poder, de desejar a cura, de desejar o melhor, de na prática fazer, né, no meio do seu caminho, está a seu alcance, faça, irmão, e faça a diferença. Porque Jesus, Ele não olhou, irmão, quando Ele escolheu a minha, você, Ele não olhou a nossa lista de pecados. A Bíblia diz que antes Ele joga no mar do esquecimento e Ele nos dá uma vida nova, irmão. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que prostituía não prostitui mais. E o Senhor, Ele traz uma nova vida. E vida essa, irmão, que só Ele, só o Senhor pode sustentar até o último dia. E é para isso que Ele nos chama, né? Para estar perto do Senhor. Ó, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Próximo está atento o Senhor. A Bíblia diz que, olha, os braços do Senhor não estão encolhidos, seus ouvidos não estão agravados, para que Ele não possa operar, irmão. Em tudo, em todas as petições, sabe o Senhor sobre a mim, sobre a sua vida, porque Ele se preocupa, irmão, com cada um de nós. Porque nos formou e nos criou a sua imagem e semelhança. Porque todas as coisas criou o Senhor e foram bom, e bom, e bom, mas quando nos criou, o Senhor muito bom. Muito bom. E bom é o Senhor para mim, para a sua vida, quando aprendemos a servi-lo, quando aprendemos a caminhar como Ele deseja. E quando assim acontecer, irmão, Ele diz: e todas as forças do inimigo que vier, nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus, porque Ele é poderoso, irmão. Amém, Jesus. Jesus, Ele é fiel, Ele é poderoso, irmão, para fazer e realizar muito,
Ele realiza muito mais além do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Ele é Deus. Amém. Eu vou orar. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo, Pai. Deus, pela Tua palavra, Senhor. Eu te louvo, meu Deus. Deus, porque é o Senhor que conhece os corações, porque, Deus, é o Senhor que sabe, Pai, como cada um aqui adentrou, como cada um tem vivido, como cada um tem passado. Deus, e que daremos a Ti, Senhor. Que daremos a Ti, meu Senhor, por todos os benefícios, Senhor. Que daremos ao Senhor pela Tua visita, Pai, especial, que daremos ao Senhor. Deus, pelo regozijo, Pai, que o Senhor nos traz nessa hora. Amém, meu Deus. Ao Senhor, meu Pai, por aleluia, tudo que Jesus. Passado, ó, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, nessa hora, Senhor, cada um aqui presente, abençoa com uma sorte especial, meu Pai. Vai visitando os lares, meu Senhor, a casa, vai visitando cada um no trabalho, onde estiver. Nome Deus, de algo Jesus. impossível, causa impossível, difícil demais. Deus, não há nada difícil para o Senhor. Glória a Deus. Deus, não há nada complicado demais para que o Senhor não possa resolver. Deus, vai diante de cada um de nós. Nos ensina a Te adorar, Senhor. Nos ensina a Te tocar, meu Deus, de uma forma especial. Nos ensina, Pai, nessa longa caminhada, Senhor. Vai tratando com cada um de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, cura, Pai. Deus, a nossa alma, Pai, as nossas feridas. Se ainda se existe alguma coisa, Senhor, que nos afasta de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, nós deixamos, Pai, aqui nas Tuas mãos agora, Pai. O nosso coração, Pai, faça morada, Pai. No nome de Jesus, completa, Pai, a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, nos dá uma noite de bênção, de paz. Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai adiante de cada um. Deus, dá uma semana de vitória, de boas notícias, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção do culto, os visitantes nessa hora, abençoa cada um. No nome de Jesus, Senhor, os que assistiram, Deus, de perto, de longe, onde estiverem, Senhor, continua realizando a Tua grande obra, Senhor. Deus, continua convencendo o homem, meu Deus, do pecado, da justiça, do juízo, Pai. Deus, é o que nós oramos, é o que nós Te agradecemos.